100 ondas de rádio. Um século em sintonia com a história. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou Luísa Carniel e quem apresenta o programa de hoje comigo é o Gabriel Modesto. E na bancada de hoje temos ainda Pedro Gambassi, que vai intermediar nossa conversa. Olá, Modesto! Olá, Pedro! Olá, Luísa! Muito bom dia! Olá, Modesto! Olá, Luísa! Todo mundo que nos acompanha também pela Rádio Mackenzie. E hoje é segunda-feira, dia 2 de maio, dia que marca a estreia deste novo programa especial aqui na Rádio Mackenzie. Um programa que une Arquibancada Mac, Radar Mac, Crossover e Entre Nós para comemorar os 100 anos de rádio no Brasil. E para comemorar não vai faltar curiosidade e tendência para o futuro desse veículo. Também teremos pílulas durante toda a programação da Rádio Mackenzie com depoimentos de jornalistas, ouvintes e amantes do rádio. Além de entrevistas com personalidades do rádio, mackenzistas e ex-alunos que estão atuando ou que já passaram pela rádio, como no nosso querido Mococa. Exatamente, Modesto, mas hoje o entrevistado é um pouquinho melhor do que eu. Então, para quem nos acompanha pela Rádio Mackenzie, fique ligado, o 100 ondas de rádio está no ar. Nesta edição nós iremos conversar com Danilo Gobato. Jornalista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, hoje apresenta os programas Antenados e Do Bom e do Melhor na Rádio Bandeirantes. Indicado nas categorias Âncora e Programa na segunda edição do Prêmio Landel de Moura de Rádio Jornalismo, ele que fala com a gente hoje, Danilo, tudo bem? Fala, Pedro, Luísa, Gabriel, obrigado aí pelo convite, sempre uma alegria poder voltar aqui ao Mackenzie, ao CCL e aqui também na Rádio Mackenzie. Bom dia, Danilo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Danilo, tudo bom? Mas antes da gente começar, só um recadinho para os nossos ouvintes e aqui você que nos acompanha nas redes. Pode avisar para geral que o 100 Ondas de Rádio já está no ar e você pode ouvir ele em mackenzie.br. Muito bom. Vamos começar nosso programa, Danilo. Eu quero saber sobre a sua relação do rádio. Você já imaginava, sempre foi um desejo, assim, trabalhar com rádio? Nunca. Sempre achei minha voz de taquara rachada. Nunca gostei, assim, de me ouvir, nunca tive, né, esse desejo de trabalhar em rádio. Acho que foi surgindo. O professor sempre perguntava, né, para a classe, o que vocês querem fazer? Talvez eu falasse, acho que na época, digital, impresso. E hoje impresso é um negócio que eu não me imagino fazendo. E o legal é isso, que você vai descobrindo também no rádio, depois na prática, né, na redação, que eles procuram vozes comuns mesmo, né? Então existe ainda o locutor, existe aquela voz, né, bem colocada, mas a pessoa quer também ter, né? A pessoa que está ouvindo no dia a dia, ela quer ter mesmo ali uma pessoa próxima, né? Então acho que foi uma descoberta. Entrei em estagiário na Rádio Bandeirantes, isso há 8 anos. E na época ainda, hoje o Modesto e o Pedro sabem disso, hoje o estagiário já pode falar, já tem programa, já apresenta. Na época que eu entrei, estagiário não podia falar no ar, né? Então eu fui passando por outras etapas ali da redação, fiz coordenação de estúdio, fiz produção e fiz um pouco de reportagem até depois ter a minha primeira coluna e assim foi indo e fui também descobrindo o rádio. Mas não sonhava não, nunca pensei. E como que foi essa questão? Como que foi a primeira vez quando você escutou a sua voz no rádio? Qual que foi a sensação? Já quase bati o cara. Não, então, eu acho que você vai se acostumando também, né? Você vai gravando, é repetição, é gravar muito, é se ouvir também, né? Não é só gravar e depois deixa lá. É ver se faz parte, né, dentro do contexto. Então sempre me falavam, quando eu tinha esse quadro, essas pílulas com dicas de cultura e lazer, ele entrava em vários horários na programação. Então às vezes quando você entra na ilha, na cabine ali para gravar, você grava numa vibe. Quando vai pro ar, tem que ter um ritmo, tem que estar mais acelerado, tem que estar no pique. Então entrava junto com o Zé Paulo de Andrade no Pulo do Gato, ele estava ali pilhado, depois entrava no Manhã Bandeirantes, que não era ainda apresentado pelo Datena, era pelo Megali, entrava mais à tarde num jornal. Então às vezes é isso, é você depois estar se ouvindo também e ver se faz parte, está dentro daquele contexto e ir regravando e pedindo opinião. Hoje eu me acostumo já, assim, ainda acho um pouco estranho
mas não estranho de me ouvir, mas de estar, sei lá, em casa. Outro dia eu estava saindo do teatro, de um show, liguei o rádio e estava lá passando o meu programa. Então, assim, estranho porque estou em 2 lugares ao mesmo tempo e não muito pela voz, sabe? Acho que isso eu já me acostumei já. Mas foi isso, a primeira vez, claro, a gente estranha. Você falou do Zé Paulo de Andrade, que ele, assim, é um dos ícones do rádio brasileiro. Como que foi trabalhar com essa lenda? O Zé nunca se deixou levar por esses títulos todos, assim, né? O Zé era uma pessoa muito pé no chão e me abraçou muito desde o primeiro dia, assim. Eu lembro que começando estagiário, você talvez, acho que você entra e você não sabe o tamanho que as pessoas têm, né? Hoje a gente trabalha com Milton Neves, a gente trabalha com o Cláudio Zaidan, a gente trabalha com pessoas com grandes nomes, às vezes a gente não tem noção, porque a gente está ali no dia a dia com aquelas pessoas. E o Zé era isso, né? Encontrava com ele saindo do Gente, e a gente tomava café, a gente conversava, sentava junto no sofá, ele sempre elogiava meu trabalho, sempre mandava mensagem, sempre valorizava muito esse material no ar. Então o Zé, assim, acho que ele foi uma pessoa que no ar sempre valorizou muito o meu material. Ele fazia questão de colocar, ele fazia questão de... Eu também fazia, eu acho. Quando eu saía de férias e tirava 30 dias, eu deixava todas as minhas colunas gravadas. E eu me lembro até que antes dele morrer, isso foi em 2019, eu deixei 30 colunas gravadas. E aí eu tava em férias, tava do outro lado do mundo, tava na Nova Zelândia, e ele manda uma mensagem pra mim. Só como sugestão, eu queria aqui falar dessa peça que tá em cartaz. Falei, Zé, tô em férias. Ele falou assim, nossa, mas então que bom que você deixou tudo gravado, isso que é um profissional. Então a gente tinha essa relação de muito respeito. E o Zé era essa pessoa, assim, muito simples, não gostava de elogios, não gostava quando os ouvintes iam lá e choravam e abraçavam. E tinha essa reação porque é natural, né? Então o Zé foi essa pessoa especial aí que eu tive a oportunidade e o prazer de conviver. E você citou aí o Zé Paulo de Andrade, Modesto também citou na pergunta. Tem alguém que você se inspira, tem um espelho na sua profissão? Porque o seu segmento, que é um jornalismo mais cultural, mais de entretenimento, não tem muitos expoentes assim recentes, né? Até alguns programas da própria Rádio Bandeirantes já trouxeram essa pegada mais de entretenimento, mas hoje em dia não tem tanto esses expoentes. E uma outra pergunta... Você entrevistou várias personalidades já, inclusive Elifas Andreato, que faleceu há pouco mais de um mês. Qual a entrevista mais marcante para você? Cara, assim, no rádio é uma pena mesmo, né? Que a cultura, entretenimento hoje não tenha tanto espaço, né? E isso acho que não só no rádio, assim, mesmo na televisão. Você vê programas mais de conteúdo, né? O Conversa com o Bial, que horas que é exibido? 2, 3 da manhã. Mesmo Danilo Gentili, que é mais um entretenimento, acho que do que cultural, uma coisa mais popular, também é sempre para lá da meia-noite. Então, uma pena, né? Que esses programas e a arte e a cultura não tenha tanto espaço. É a forma como é tratado mesmo, né? Sempre deixado em segundo plano. E eu sempre gostei, desde moleque, desde de pequeno, sempre acompanhei o Jô, sempre ficava assim, sempre fui muito mais da noite. Já falei pra você aqui que eu tenho dificuldade de acordar de manhã, então sempre assisti o Jô, sempre, assim, tive a oportunidade de acompanhar, acho que uns 3 programas dele na plateia, a gravação do programa do Jô. Então o Jô era um cara que era inteligente, poliglota, estudioso, teve vivências, experiência como ator, como diretor, no humor também. Então acho que ele trazia tudo isso para as entrevistas dele, né? A Marília Gabriela tinha um outro lado também, né? De fazer perguntas mais sérias, mais contundentes, e de um jeito que ela conseguia tirar dos convidados também. Então acho que trouxe aqui 2 nomes para vocês que acho que eu acompanhava assim bastante, que hoje você não tem mais, né? Tanto a Marília Gabriela quanto o Jô estão fora do ar, né? O Danilo Gentili não curto muito o que ele faz, assim. Acho que é louvável, ele está lá há tantos anos e ter as pessoas que ele entrevista, todos os convidados, o mérito dele, do programa, mas não é o tipo de talk show que eu gosto, né? Eu prefiro mais do programa do Jô e nem do Bial. O Bial foi remoto por conta da pandemia, ele conseguiu entrevistar nomes como Barack Obama, o Woody Allen, mas essa coisa acho que fria, plateia, o Jô tinha o Sexteto, tinha o Alex, que era o garçom, tinham outros elementos que completavam, né? Você falou das entrevistas, bom, entrevistar um ídolo como o Jô também é especial, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma exclusiva com o Jô, ele não falou com nenhuma rádio, ele estava estreando uma peça dele no Teatro FAAP, e fiz com o Jô, fiz com grandes atores, assim, que eu
eu admiro e que são nomes assim, a Irene Ravache, a Eva Vilma, que faleceu, a Bibi Ferreira, eu fiz uma entrevista com a Bibi Ferreira numa das suítes do Maxud Plaza, que também hoje está fechado, Cristiane Torlone, enfim, alguns nomes aí, e do Elifas que você citou é só porque foi a última entrevista dele, né? Sim. Foi a última entrevista que o Elifas deu e também foi especial. E você sempre gostou dessa área de cultura? Como que você começou Sempre. a trabalhar nessa área? Sempre, desde pequeno, assim, sei lá, 13, 14 anos. Eu lembro que a primeira peça que eu fui de teatro na vida foi em Sorocaba e era com o elenco da Malhação. Malhação na época estava no auge, e aí tinha no elenco a Graziella Schmidt, o Bruno Ferrari e alguns outros. Então eu fui por esse mote, primeiro por ser o elenco de Malhação que eu acompanhava. E aí assisti a peça e tal, e a partir daí fui acompanhando e assistindo outras. Então, desde sempre, sempre fui muito no teatro, em muitos shows, em exposições, no cinema. Eu sempre gostei, sempre acho que deixava um pouquinho as festas de lado. Até meio careta falar isso, mas enfim, mas é o que a gente, cada um, né, faz. Nunca fui no Mac Bichos, nunca fui como vocês jogam? O Juca? Juca. Nunca fui aqui na Maria Antônia, nada, nunca. Mas, enfim, é meio careta, mas é isso, são escolhas, né? Então, tudo hoje que eu carrego de bagagem é por essa escolha também, né? Então, se eu assistir, conseguir falar numa entrevista para Eva Vilma, que eu assisti uma peça da Ellen Sorocaba com 14 anos, é porque foi a escolha, né, de fazer isso e não aquilo. E até para ter repertório também. Então, acho que tudo é válido. Todos os shows que eu já assisti, todos os festivais que eu já fui, tudo isso às vezes você falou do Lagum, aquele dia a gente estava falando, o Modesto do Terno Rei. Eu estava no Lollapalooza, vi lá o Terno Rei lá num show de passagem, não acompanho, não conheço, mas daí fui entrevistar. Então, quando você vê ali no palco e depois você tem a oportunidade de entrevistar, acho que você consegue fazer alguns ganchos que só a sua vivência e experiência que você tem, né? Inclusive, me levou pra conhecer a banda. Eu saí de casa correndo, assim, ó. Saí de casa, assim, tomei banho. Falou, vem cá, Será? o Terno Rei tá aqui. Tá de brincadeira, né? Pra ver eles. Especial demais. Mas foi isso, acho que respondendo sua pergunta, sempre gostei, sempre acompanhei. Essa questão é muito interessante do seu repertório. Que é muito interessante. Sabe por quê? Porque a gente vê muito jornalista que não tem esse repertório e tem muito espaço. Então, às vezes, acontece de cair numa pauta e o cara não tem propriedade para falar do assunto. E quando você faz as suas entrevistas, você consegue se conectar. Você consegue trazer, transportar o público para aquele recorte de que você está falando. Isso é muito Primeiro acho que é o interessante. interesse. Você tem interesse naquilo, né? Então eu não entendo nada de futebol. Não sei quem está ganhando, quem está perdendo, não sei. Para mim, parei na época do Robinho, do Diego, né? Não, Diego Robinho, no Santos. Sim, sim. Eu parei no Ronaldo, no Corinthians, e o Ceni ainda jogando no gol do São Paulo. Depois não acompanhei mais, não sei. Né? E não falo isso com orgulho, porque eu acho que o jornalista tem que saber de tudo um pouco, você tem que ver, pelo menos acompanhar. Mas, de fato, futebol não é um negócio que eu acompanho. Então, eu vou por um outro lado. Então, é ter um interesse. Quando você tem interesse, você tem propriedade para falar, porque você assistiu, porque você acompanha, porque você viu acontecendo. Então, você viu o que aconteceu num festival como o Lollapalooza. Você sabe quais shows estão vindo para o Brasil, porque você acompanha. Às vezes você compra ingresso, você vai. Você sabe quais artistas estão em cartaz, porque você está no teatro dia sim, dia também. Então, primeiro é isso. E segundo, ter assim, um estudo e um preparo, né? Então eu jamais faço entrevistas sem assistir a peça que o cara está em cartaz. Como que eu vou entrevistar sendo que eu não vi a peça? Então amanhã eu vou entrevistar o MV Bill, ele está lançando um livro, minha obrigação é ler o livro. Pediu para o assessor o livro, ele mandou o livro em casa, estou lendo o livro. Eu preciso saber como que eu vou falar de um livro sendo que eu não li o livro, né? Mas entendo que hoje tem muita gente que se baseia pelo release e só pelo release. Mas é isso, acho que é o público que pede, é o tempo do artista também, que poderia se aprofundar e falar de outras coisas. Mas eu acho isso uma obrigação mesmo. Faço com prazer, porque é o meu universo, mas eu acho que é uma obrigação. E quando que você começou a trabalhar no segmento da cultura? Qual foi a sua primeira, a sua conexão com a Rádio Bandeirantes e a cultura? Como você conquistou o seu espaço? Não, desde o dia que eu entrei na rádio, assim, porque eu comecei como estagiário na Rádio Bandeirantes, aí me chamaram para fazer a coordenação, a produção do Bandeirantes Acontece, que na época era exibido domingo à noite. Era apresentado pelo Paulo Galvão, que hoje está na CBN. E era um programa de variedades, e ali tinha entrevistas de tudo um pouco. Educação, saúde, segurança, política. E aí eu comecei a desenvolver a agenda, criar a agenda.
2 semanas depois, me colocaram para produzir o Antenados, que era apresentado pela Carolina Ercolim, que hoje está na Eldorado. E aí deslanchei, porque já era o meu universo, então eu já conhecia, já sabia tudo que estava em cartaz, consegui marcar grandes entrevistas para Carol. Passado um tempo, acharam que era pouco ainda para o estagiário. Fui fazer a produção do Manhã Bandeirantes, que era apresentado pela Carolina Ercolim e o Agostinho Teixeira, e era das 10 às 11h30, mas era na Paulista. Era num estúdio de vídeo que a gente tinha na Paulista, no vão da Fiesp, e ali o objetivo era levar convidados diferentes para um estúdio de vídeo, porque tinha aquela vitrine, era um aquário. Então levei grandes nomes ali para Paulista que mexiam com quem estava ali, né? E aí, depois de um determinado momento, acabei deixando Acontece, focando mais nesses programas que eram parecidos. Então, se a atração não podia para o Manhã Bandeirantes, eu fechava para Antenados e vice-versa. E então, o envolvimento com a cultura sempre foi assim. Passei por outros programas mais jornalísticos, rádio news, passei. Mas sempre tentei imprimir e levar esse DNA de cultura. Então, eu fazia a produção de um jornal que se chamava Rádio Livre. Ele ocupava 3 horas ali do período da tarde, 4 horas do período da tarde. Era apresentado pelo Megali, Nanério, Chico Prado e o Paulo Galvão. E mesmo dentro de um programa Rádio News jornalístico, em que eu coloquei Geraldo Alckmin, o Serra e outras autoridades, tinha um quadro sexta-feira que eu levava artistas. Levei Denise Fraga, levei Martinho da Vila, levei alguns convidados. Então nunca perdi esse contato com a cultura mesmo dentro do Rádio News, e isso mostrei para a chefia, né? Porque acho que é isso que você tem que fazer. Você pode não estar trabalhando na área com aquilo que você quer, mas demonstrar pelo menos qual que é a sua área, qual que é o seu interesse, qual que é a sua vontade, isso acho que é válido. Perfeito. Vamos falar aqui um pouquinho do seu TCC. TCC. Exatamente. O seu TCC, ele foi um podcast, como a gente chama hoje, mas na época não era chamado de podcast, né? Série de entrevistas em rádio. Exatamente. E você acha que isso te abriu portas pra rádio, não? Não, porque quando eu fiz o TCC eu já estava na rádio. Já estava trabalhando na rádio. Ele foi legal demais, porque foi um TCC que eu fiz. Eu passei uma semana no Rio de Janeiro, o tema era celebridades e paparazzi. Então eu passei uma semana no Rio de Janeiro de plantão com os paparazzis, porque aqui em São Paulo, na época ainda era aquele site Ego, que não existe mais, que era da Globo. Então quando a gente via o Ego, a gente achava que tinha famoso, assim, no Rio de Janeiro, você saía de um bar, você tropeçava num famoso, você saía de uma balada, caía num colo de um famoso. E quando eu fui fazer o TCC lá, eu vi que não era assim. Eu não suporto sol, detesto praia, tenho horror a calor, sou intolerante ao calor. Ou seja, e aí Não, então, mas daí eu fui pra praia, que é onde eu vi as fotos dos famosos no Ego. E aí cheguei de calça jeans, de camiseta e tal, né? Quase de moletom. Nossa. Cheguei na praia, fiquei tostando naquele sol, vi um paparazzo e falei, cadê os famosos? Eu falei, não, hoje tá fraco aqui. Eu falei, olha, mas eu tenho uma semana aqui. Preciso fazer meu trabalho de conclusão de curso. Onde que eles ficam? Ficam no shopping. Eu falei, mas shopping eles ficam em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui na praia, jogando vôlei, entrando na água, no mar. E aí fui pro shopping, aí descobri que tinha um paparazzo em cada shopping. Então tinha um shopping que fica ali em São Conrado, então ali ele pegava mais quem morava na região de São Conrado, que era a Carolina Dickmann e uma galera. Aí tinha o shopping dos ricos e famosos, que era o Village Mall, que é na Barra, que é mais distante. E aí um shopping vazio, assim, lago com carpa, coqueiros, umas coisas assim. Aí no primeiro dia, assim que eu cheguei no Village Mall, já trombei com o Luciano Huck. Falei, bom, aqui acho que vai acontecer alguma coisa, né? E de fato, então daí fiz meu TCC. Então acho que tive essa experiência, essa vivência de ter um negócio mais imersivo, porque eu poderia fazer por telefone aqui, ligar para um paparazzi, perguntar como que ele trabalha. Mas ver de perto como que é, isso é muito interessante. Né? Tem famosos que querem aparecer, que ficam rondando aí os paparazzis. Tem gente que se incomoda, tem gente que briga, que xinga. Enfim, então foi uma experiência, mas não, acho que pro rádio abrir portas, não. Dica. Eu quero saber quais ferramentas você levou da universidade para sua vida profissional, já que você está contando aqui sobre os seus anos maquinzistas, tudo que você às viveu vezes da uma dica de um professor, uma aula que te marcou, que você lembra até hoje. Minha gente, não, eu acho que é fazer o que você gosta, né? Eu acho que isso é demonstrar também para sua chefia depois no mercado de trabalho. Então, se você quer reportagem, mostrar que você quer reportagem. Se você gosta de produção, mostrar que você gosta de produção. Eu nunca gostei de reportagem. Já fiz. Cobri a saída do Maluf lá da PF, fiz carnaval, mas eu não gosto. Não sou aquela pessoa que vibra com aquilo. Tem gente que vibra, né? Sai lá um cara que é preso, enfim. Eu não. Então é isso, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas vem mais pra cá, Gabriel, pode vir, vem mais pra cá. Tô indo, calma. Vem mais do meu ladinho.
É, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que a dica que eu posso dar, assim, em geral, é isso. É não ter vergonha de expor o que você quer fazer, o que você não gosta de fazer também, os horários, você não gosta de trabalhar de madrugada, fala que você não gosta de trabalhar de madrugada. Nem sempre vai ser possível, nem sempre. Mas é isso, eu sempre demonstrei que eu gostava de arte e de cultura. Até que a primeira apresentadora saiu, assumiu uma outra, a outra saiu. E aí, bom, quem gosta de arte e de cultura, quem já faz isso é o Danilo, então vamos convidar ele para apresentar um programa. É assim que eu entrei no Antenados, que eu comecei há 8 anos como produtor e hoje estou há 4 apresentando. Então, não sei se respondi, mas acho que é um conselho. E você falou sobre o seu programa Antenados. Como a gente já comentou, é um estilo diferente, né? São entrevistas mais voltadas para a cultura mesmo. E você acredita que não só o jornalismo no rádio, mas o jornalismo como um todo pode buscar mais essa parte de entretenimento, que é o futuro da profissão, ou você acredita que a informação ainda é a principal parte do jornalismo? Cara, acho que são 3 pilares, assim, acho que para tudo, para qualquer veículo de comunicação. É o jornalismo, é o rádio news, é o factual, é o esporte e é o entretenimento, né? Entretenimento você coloca aí tudo, música, filme, o Oscar, o Emmy, o Grammy, tudo, né? Um festival que está acontecendo, o Rock in Rio, isso tudo se encaixa, o carnaval, tudo se encaixa em entretenimento, né? Então acho que são 3 pilares, e dentro disso você tem outras editorias, você tem cidade, você tem internacional, você vai encaixando. Mas eu acho que de pilares mesmo são esses 3. E aí, é óbvio, a gente precisa ver de onde vem o dinheiro, né? O dinheiro vem do futebol, o dinheiro vem do esporte. Assim como vem também do entretenimento, o carnaval, os festivais, as premiações todas. Mas acho que abrir espaço para produtos específicos de arte e de cultura, eu vejo pouco mesmo. Eu vejo pouco. Eu vejo na CBN, na Tânia Morales, com CBN Noite Total. Eu vejo na Rádio Bandeirantes, o Antenados, que é mais um produto nichado. O do Bom e do Melhor também. Mas do Bom e do Melhor ainda eu levo prestação de serviço, pautas médicas, e tem ali o artístico. Mas acho que nichado mesmo, falar de teatro musical, de exposições, de um filme, de um livro, seria mais o Antenados. Então, assim, não é o futuro da profissão, até porque está faltando, né? Acho que tem menos espaços. Hoje as pessoas têm dificuldade de encontrar lugares para falar sobre isso. Hoje você tem os podcasts, que também são nichos, né? Você tem podcasts do que você quiser. Se você quiser um podcast de cervejas diferenciadas, você vai encontrar. Se você quiser de futebol americano, se você quiser, você vai encontrar tudo isso no podcast. Mas ainda continuo acreditando que em veículos de massa são esses 3 pilares: jornalismo, esporte e entretenimento. Agora que você citou o podcast, eu queria até falar, assim, eu lembro que os professores, né, sempre lembram que quando chegou a TV, as pessoas falaram, o rádio vai acabar agora. E agora chegou a internet, e aí falam, a TV vai acabar. Mas o rádio persiste. Então eu queria saber, Danilo, como que você vê a perspectiva agora de um mundo cada vez mais tecnológico, qual que vai ser, aonde cabe o rádio nesse cenário? Acho que o rádio cabe e vai continuar, né, ocupando esse espaço, como sempre ocupou. O YouTube, por exemplo, não tirou, né, o espaço de ninguém. Tudo bem, você leva para uma outra tela e você pega um outro público, né? Mas eu acho que eu continuo acreditando que os YouTubers, os TikTokers, os influencers, eles ocupam um espaço de nicho. Eles têm muitos seguidores, milhões, milhares de seguidores, mas é nicho. Né? Hoje é muito difícil você colocar um youtuber tendo um conhecimento a nível nacional. Né? A Jade Picon, por exemplo, participou do Big Brother. Quem é a Jade para todo mundo? Agora ficou conhecida, porque participou de um reality nacional. Mas antes ela ocupava um nicho. Pessoas, mulheres, meninas que acompanhavam o que ela fazia, maquiagem, festa, viagem, sei lá, enfim. E o podcast também, eu acho que é isso. Hoje em dia todo mundo é jornalista, não é? Porque você abre lá um microfone, um podcast, um canal no YouTube, todo mundo é podcaster, e eu não sei, o futuro vai dizer qual que é o futuro deles, né? Você vê o que aconteceu com o Flow, você vê o que aconteceu com o Monark, não é? Não era um negócio que estava bombando, um negócio que todo mundo participava, todo mundo ia, era prestigiado. E o que aconteceu? O cara não tem informação, o cara não é jornalista, fala uma coisa daquela, e enfim. Então eu acho que o rádio vai ter sempre seu espaço, porque o rádio, para além de tudo que ele é como veículo de comunicação, ele é companhia,
né? Ele presta serviço, ele está com você, ele está no carro, ele é um veículo que tem credibilidade, né? Acho que as pessoas buscam isso também. Num mundo com tantas fake news e que está tudo tão, sabe, dividido aí na internet, o rádio ainda tem essa coisa de credibilidade, de respeito, de confiança. Acho que é isso, por aí. Então agora, antes de continuar a nossa conversa, porque ainda tem muito aqui para se falar do rádio, eu quero chamar um rápido intervalo e logo logo estamos de volta. Sem Ondas de Rádio está de volta. Estamos de volta com Danilo Gobato, que é formado aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje trabalha na Rádio Bandeirantes. Você é um apresentador laureado. Já venceu diversos prêmios já, inclusive esse ano, o prêmio APCA, como o melhor apresentador no Antenados. E como é essa experiência de receber um prêmio que é importante no meio do rádio? E não só um, você já recebeu vários prêmios. Né? Muitos, nossa. Não recebi ainda, Pedro. Está previsto para o primeiro semestre. Para julho, vai vir. acho que 20 de julho. Não, bom, reconhecimento de um APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, enfim, motivo de muito orgulho. É um prêmio muito forte, né? Principalmente, né, nesse segmento de arte e de cultura, abrange outras categorias, arquitetura, enfim, mas fico muito feliz, né, porque é um prêmio de críticos mesmo, não é aberto à votação, para o público geral, né, poderia até mobilizar meu fã-clube, não é, mas não, foi um prêmio de críticos, então fiquei muito feliz mesmo, e é isso aí, acho que isso é fruto de um trabalho, modéstia à parte, trabalho sério, né, de comprometimento, de acreditar mesmo na arte, na cultura como fator transformador de uma sociedade, acreditar nisso e ter como objetivo, como missão, levar para os ouvintes, né, e tentar, e esse é o meu objetivo, tentar democratizar o acesso à arte, à cultura, que a gente sabe, né, o quão caro é você ir num teatro, ir num espetáculo, ir num show, e acho que através do rádio, quando eu recebo mensagens do tipo, Danilo, hoje eu levei minha filha, hoje eu fui com a minha família, hoje eu li o livro que você indicou, eu acho que aí você consegue, né? Eu acho que é aí que eu consigo atingir o meu objetivo, né? Então, se através do rádio eu conseguir levar né, para o teatro, ou que aquela pessoa transformei a vida daquela pessoa de alguma forma, acho que isso é muito gratificante. Mas sobre essa indicação, como foi? Assim, você esperava essa indicação? Conta, assim, o momento que você recebeu, qual que foi a sua primeira reação? Acho que nem tem tanto romantismo assim. Pode até ter uma história bonita, mas não. É um prêmio incrível. Não é. Não, é um prêmio importante. A gente sabe que tem a categoria de rádio, a gente sabe que colegas são indicados. E acho que você não espera, não é que você espera, você não espera ser indicado a um prêmio como esse, assim, né? De pessoas que estão ouvindo o seu trabalho, né? Então é muito legal, porque é sinal de que as pessoas estão acompanhando, né? Então o Antenados é um negócio mais solitário mesmo, que eu entro ali com um convidado, sento, gravo durante a semana, vai ao ar sábado à noite. Como eu disse, às vezes eu estou fazendo outras coisas, saio, estou lá e sintonizo a rádio, estou ouvindo a minha voz. Então, você nunca sabe quem está te ouvindo, você nunca sabe quantas pessoas estão te ouvindo. Às vezes eu peço para a chefia para me mostrar o Ibope, né? E quando ele mostra, ele fala que tem 60, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas por minuto te ouvindo, cara, você pensa, é um Allianz, não é? É um estádio te ouvindo, eu não tenho essa noção, eu não tenho, e é legal. Então, quando veio a notícia, eu falei, bom que está chegando para alguém, né? E para além dos ouvintes, que é o meu objetivo, chegou também para críticos e pessoas que tocam essa premiação importante. Então fiquei muito feliz com a indicação e depois foi indicação com outros colegas da CBN, colegas da Rádio Rock, da Eldorado também, estavam junto ali. E daí depois a confirmação mesmo do prêmio, fiquei feliz demais. Uma coisa muito legal que uma vez eu escutei você falando na rádio, é que a importância do seu programa de cultura na rádio. Tem muitas partes do Brasil que não tem acesso à internet, não tem acesso a um teatro, não tem acesso a cinema, tudo. Disso, né? E o Danilo, através da rádio, ele consegue levar essas pessoas a conhecer um pouquinho
de teatro, de peças, ele faz entrevistas com cantores, ele leva a cultura para uma coisa que deveria ser obrigação do governo levar. Então eu acho que isso é muito importante e de um certo modo também é muito bonito. Então, a gente tem que pensar e lembrar que rádio é um veículo de massa, né? É um veículo democrático, ele é popular, então a pessoa não precisa ter acesso à internet, a pessoa não precisa ter luz elétrica, plataformas, assinaturas. Ela com um radinho de pilha ela consegue sintonizar e acompanhar e ouvir, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, saber que é um veículo de massa e é popular. Então você tem que saber com quem que você está falando, qual que é seu público. Segundo ponto, eu defendo mesmo, eu acho que é uma campanha mesmo, levantar a bandeira de democratizar o acesso à arte e à cultura no Brasil, que é tão escanteada, tão deixado de lado em segundo plano, e é um setor da economia, um setor criativo da economia que gera empregos, que mobiliza e que faz a economia girar também, e a gente não pode deixar de lado, né, esses dados, esses números todos. E para além disso, cultura é a formação. Um povo sem cultura é um povo sem história, um povo sem memória, um povo que não conhece de onde que veio, para onde que vai. Então, eu acho que, infelizmente, não dá. E não tenho mesmo essa ilusão de que todos os ouvintes vão ali ocupar as poltronas de um teatro, ou vão conseguir ir num show que eu falei. Mas, como eu disse, se né, consegue ir no teatro, se consegue comprar um livro que eu falei e me manda mensagem, isso é muito legal. Isso então acho que é sinal de que deu certo, que está dando certo. E agora falando um pouco do seu futuro profissional. Amém. Eu quero saber, um sonho seu, ou alguma coisa que você deseja, que você almeja, assim, dentro da rádio ou às vezes até fora, não sei, você pensa em escrever um livro. Quais são seus planos? Conta pra gente aqui um pouquinho. Gente, bola de cristal aqui agora. Não, assim, acho que eu desejo continuar fazendo um trabalho sério, né, ter esse compromisso com os ouvintes. Eu faço rádio para os ouvintes. Eu, apesar de me divertir muito, de gostar, de dar risada, de levar até gente que eu gosto, eu faço rádio para os ouvintes. Então, às vezes tem nomes que eu falo, puxa, eu adoraria entrevistar, mas enfim, eu sei para quem que eu estou falando, um público masculino, majoritariamente masculino, mais velho, 60, 65 mais. Então, nem sempre dá para entrevistar quem eu quero, fazer o que eu quero. Então, eu faço rádio para os ouvintes, eu não faço rádio para os meus chefes também. Então, continuar fazendo um trabalho sério, né? Espero continuar tendo esse espaço, né, no rádio, no jornalismo, para continuar falando de arte, de cultura, e acho que está aberto a possibilidade. Se hoje é rádio e amanhã for podcast, se depois for televisão, se depois for, enfim, eu não sei, um audiobook, eu não sei, né? Um livro de memória, eu não sei te dizer, assim. Estou aberto também a possibilidades, convites, meu e-mail. Já faz o merchan aqui, gente. Pode seguir lá no Instagram. Não, é isso. Acho que a gente sempre sonha, né? Que cada vez mais as pessoas, né, acompanhem, porque a gente faz para alguém, né? Então, se tem um público acompanhando, que bom. Então, que cada vez mais pessoas estejam acompanhando, te ouvindo, participando, interagindo. Eu sinto muito isso no programa de sábado, que é assim, ao vivo, das 10 ao meio-dia. Então, você tem o termômetro ali na hora, em tempo real, né? Então, você sabe quem que tá gostando, quem que não tá. E, de novo, acho que tá dando certo, está funcionando. Você fala, assim, do seu público de um jeito que eles são muito fiéis, assim. Alguém já te reconheceu? Como que foi essa experiência? Gente, famoso, gente. famoso. Não, porque eu acho que o rádio, diferente da televisão, o rádio tem isso, essa proximidade, essa aproximação, né? Porque você é o companheiro daquele ouvinte naquele horário. O cara tá lavando a louça, lavando o carro, tá levando o filho para a escola, tá indo pro trabalho, tá voltando pro supermercado, tá parado no trânsito. É aquela voz que é a companhia daquela pessoa naquele dia, naquele horário. Então, existe essa proximidade, essa aproximação que a televisão não tem. Você tem proximidade com o Bonner? O Bonner é muito distante, não é? Verdade, o verdade. Bonner é uma figura muito distante. A Ana Maria é a tia que cozinha, é muito distante da gente. E do rádio você fala, nossa, ele tá falando comigo. Ele leu meu nome, ele colocou a minha mensagem, ele mandou um abraço para mim, para minha família, não é? Então, conheço vários ouvintes, assim, quando eles mandam mensagem de áudio, eu reconheço ele pela voz, né? Eu tenho alguns no WhatsApp que conversam comigo, mandam mensagem, muitos falam comigo no Instagram, me chamam de neto, porque é isso, é um público majoritariamente mais velho, 60, 65 mais, então tem as vovozinhas que me chamam de neto, né? E já conheci, já nas externas que a gente chama, que são os eventos que a gente faz fora da rádio, a oportunidade que a gente tem de conhecer os ouvintes,
E teve um fato muito bizarro, assim. Medo. As pessoas, às vezes, elas tendem a achar que você é famoso, que você é uma pessoa. Não tem nada disso, não me acho nada disso. Mas uma vez eu estava em Sorocaba, que eu fico entre Sorocaba e São Paulo e Sorocaba. Estava num restaurante, né, dando aquelas garfadas, assim, bem à vontade, né? Porque não tem nada disso, não tem, me coloco num altar, nada. Bom, aí tava no caixa, no bandejão, e aí tava falando com a minha família, pagando a conta. E aí só escuta lá um pessoal atrás falando, Danilo. E a minha irmã falou, olha, acho que estão falando de você. Eu falei, não, imagina, falando de mim e tal. Aí quando vem me cutucam e perguntam, você é o Danilo Gobato? Você trabalha na Rádio Bandeirantes? Eu falei, trabalho. Nossa, daí contaram a história, que eles também ficam entre São Paulo e Sorocaba, eles eram de São Paulo, se mudaram para Sorocaba e contaram a história deles, daí tinha os filhinhos que escutam o programa. Então é legal isso, né? Porque, de novo, eu não tenho essa noção de quem que tá me ouvindo, assim, de quantas pessoas, né? 60 mil pessoas, para mim é um negócio inimaginável, não imagino. Não imagino, né? 60 mil é o público que teve no show do Kiss agora no Allianz sábado. Eu não imagino falando para 60 mil pessoas. É legal demais. Então, quando você conhece esses rostinhos, essas pessoas que te acompanham, eles vêm com tanto carinho. E é isso mesmo, só tenho carinho por eles também e gratidão de acompanharem, de serem fiel mesmo, assim, fiéis ao programa, enfim, é isso. Uma coisa que eu acho bem legal é que você faz como se fosse, você vai alternando. Então, uma vez você traz um entrevistado para o seu público, mais voltado para o seu público, né? Outro para mim, outro para você, né? Exatamente. Não, eu acho o seguinte. Sábado à noite, eu tô há 4 anos no Antenados, os ouvintes já entenderam a proposta, que é também conhecer novos artistas da cena independente, da cena alternativa, gente que está começando, abrir espaço para essa galera também, que é muito talentosa e que precisa ser vista, né? Então acho que tem esse ponto, tem esse lado e os ouvintes entenderam. Agora, há formas de você fazer e conduzir uma entrevista. Eu recebi o João Guilherme, que eu já até contei essa história aqui. Eu recebi o João Guilherme, que é o filho do Leonardo. E aí ele tem vários namoros lá, com o namoro Tim lá, com a Larissa Manoela, com a Jade Picon. Namorou a Jade? Então, com a Jade Picon, enfim, sei lá. A Luísa tá sabendo. Gente, imagina, fofoca, eu tô já fazendo fofoca. fake news, mas eu acho que sim. Enfim, e aí saiu, né, um nudes dele, né, o Pedro sabe, né, saiu, vazou um nudes dele. Então, qualquer outro programa poderia, né, ir só por esse lado, da fofoca, ficar falando. Sim. Eu fui pro lado de apresentar para os ouvintes quem que era esse artista, o que ele faz, o que ele toca, qual que é a história dele. É filho do Leonardo, mas para além do Leonardo, quem que você é? Quais foram as suas referências? Então, no Antenado tem essa proposta, mas eu não posso esquecer de novo o meu público. Então, numa mesma edição que eu recebo o Rariel, o Livinho, o Dom Juan, o Zac, Glória Groove, Vitão, Vitor Clay, eu recebo a Constanza Pascolato, que é a papisa da moda, eu recebo a a Daiane dos Santos, eu recebo a Cristiane Tolone, eu recebo o Nuno Leal Maia, Inácio de Loyola Brandão, para dar uma equilibrada. Agora, sábado de manhã eu entendo também que é um outro horário, um horário nobre, então isso eu não posso, né, levar nomes que, enfim, daí precisam ser grandes artistas, grandes nomes, que é um público diferente, é um horário diferente, e aí você, enfim, eu entendo isso e faço dessa forma. Perfeito. Queria só lembrar que na edição passada, edição retrasada do Bom do Melhor, ele levou um papagaio pro... Papagaio. Sim, eu tava... Sim, foi sensacional. Eu tava lá ajudando, né, tipo, no digital, e do nada tem um papagaio na rádio. Eu falei assim, nunca vi. Maluquice. Não, isso que é legal, eu sei que precisa terminar, mas... Não, relaxa. Tempo. Então, acho que isso que é legal, assim, se permitir também, né, explorar essas coisas. Mas rádio não tem imagem, ninguém vai ver o papagaio. Bom, hoje rádio já tem imagem. Hoje em dia tem isso. Já tem imagem, só que o papagaio, ele funciona também para quem tá só no rádio. Por quê? Porque ele é sonoro. Então, quando ela começou a imitar o Silvio Santos, para quem tava no carro, rachou o bico. Quando ela começou a fazer, subiu lá, né, que ele elogia lá, né, faz um fio e tal, é legal. Quando ela me deu uma bicada, subiu na minha orelha, mordeu meu óculos, enfim, tudo isso é legal. Então
Eu acho que é criatividade você pensar um pouquinho fora da casinha, né? Um cachorro talvez não fosse funcionar, sempre Exato. levanta, pula, deita, né? Sim. Isso é para televisão. Agora, um papagaio, acho que pro rádio funciona. Foi uma sacada muito legal. Agora só uma pergunta aqui pra gente terminar, posso? Vai. A pergunta que é protocolar. Do milhão, tá? Vamos lá. Se você, Danilo Gobato, pudesse definir rádio em uma palavra, qual seria? Minuto na tela. Uma palavra, companhia. Companhia. Bonito. Bonito. Poético. Gostei. Poético. Então é isso, gente. Não, realmente foi muito gostosa essa conversa, poder conversar um pouco aqui com você que saiu das nossas salas de aula, um lugar que a gente tem tanto convívio, saber aonde você tem chegado. É muito legal isso pra você que tá escutando a gente, que é aluno do Mackenzie. É muito legal você saber que você sai da universidade e você pode, assim, alcançar apresentador de um programa da Band, que é, assim, uma coisa muito legal. Não, assim... É porque eu acho que a gente tem isso, né, de, eu nunca vou conseguir. Mas, cara, olha, uma pessoa que estuda aqui, que... E eu fiquei sabendo que ele era bagunceiro, hein? Fiquei sabendo que ele era bagunceiro. Então, é que acaba a gente... 10 no TCC. 10 no Indicação para a biblioteca. Ai, muito bom. Beleza. Mas a Então, gente... desculpa, Luísa, te cortar, mas Não. assim, só pra reta final mesmo, é muito gostoso voltar, né? Acho que vocês vão ter essa oportunidade, esse momento também de vocês, de voltar à universidade, ao CCL e rever aqui os colegas, né, os professores. É muito gostoso, assim. Já voltei algumas vezes aqui, para minha alegria, para o Mackenzie, a convite de vocês, os professores. E é muito bom, assim, dá saudades. Eu sei que às vezes é perrengue, é difícil, e vocês tiveram também um modelo aí híbrido, né, remoto, que eu não sei te dizer se é legal, se é chato, porque eu não tive, né? Vocês passaram por isso, né? Mas voltar à universidade é legal demais, é um sentimento esquisito, estranho, mas é bom, é gostoso. Então, a gente agradece sua participação aqui, sua disponibilidade de tempo para estar conversando com a gente. E, infelizmente, a primeira edição do 100 Ondas de Rádio vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe de alunos empenhados nesse especial, né? Tem bastante gente por trás. Como a Rádio Mackenzie tem núcleo de produção e desenvolvimento acadêmico da Universidade Presbiteriana. Essa edição logo mais estará disponível no YouTube, no Spotify, do Radar e do Arquibancada Mac para você ver e ouvir quando e onde quiser. Não deixe de seguir as redes sociais, @arquibancadamac, @radarmac e @crossover. E ainda, @mac entre nós. Juntos nós estamos postando nosso conteúdo no Instagram, que é notícia e informação desse programa especial. Durante toda a programação da Rádio Mackenzie, ouça os programas especiais de 100 anos da Rádio no Brasil, em breve no rádio, o programa Rádio Frequência do professor Álvaro Bufará para atuar parceria e em comemoração ao aniversário da rádio. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos juntos com mais uma conversa boa e muita curiosidade para você. Não perca todas as segundas-feiras no mesmo horário, às 11h30 da manhã, e até lá! Até mais, tchau. Valeu. O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web Doni Paruti. Direção de imagens Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.